Bom, a gente vai terminar agora, parágrafo 40. Antes de ler o parágrafo 40, eu queria dizer que vai aparecer uma palavra que você pode dizer Huron, ou Huron, ou Huron, H-U-R-O-N. Os Hurons ou Huronianos eram um povo indígena da América do Norte. O nome deles lá é Wyandot ou Wendat. É um grupo indígena que, pelo jeito, eles foram chamados de brutamontes. Essa palavra Huron, em francês, significa brutamontes. Ela vai aparecer nesse parágrafo. Ele agora aqui vai atacar a Melanie Klein, os kleinianos, etc. Então vamos embora, vamos seguindo. Vocês lembram que tem objeto oral, anal, meio que pega a teoria pulsional e divide em coisas objetais, em bom e mal, em oral, anal, fálico, né? Aqui as pessoas aqui no Rio debochavam às vezes dos kleinianos, diziam que era tudo fralda, cheirava fralda, porque era leite, né? Por causa do seio, eram as fezes, tudo era a questão, era a coisa mais regressiva, completamente diferente da teoria do ego. E era o grupo que aquela minha professora que me horrorizou, quer dizer, tem que psicotizar o neurótico, ela vinha dessa linha de vamos partir tudo em pedacinho bem regressivo. Bom, o texto começa na página, no capítulo 40, que é o penúltimo, antepenúltimo, e vamos terminar. E diz assim: o fundamento da coisa não é alterado, mas confirmado ao se formular numa perspectiva totalmente diversa, dois pontos, a da relação de objeto, da qual veremos o papel recente na técnica. Quer dizer, agora, eu lembro que a Melanie Klein estava se vendo como uma Antígona lá, que já estava chegando no finalmente, porque outra coisa estava nascendo no lugar. Só que não acabou, ficaram os kleinianos de um lado e os terapeutas do ego de outro. Por isso é que o Glover diz que é uma briga ferrenha e tal. Só que, ao se referir a uma introjeção do eu, do analista, pelo sujeito, que é assim que eles consideram, é que o eu do analista é introjetado pelo sujeito. Não é um analista que se impõe ao sujeito e inventa histórias, eu acho isso sobre você e tal. Não, é o analisante, que é o paciente, é que introjeta o eu do analista. Então, a introjeção, ao se referir a uma introjeção do eu do analista pelo sujeito e sob a forma de bom objeto, né, que vou introjetar um objeto bom, ela permite imaginar o que um Huron, tanto faz como a gente vai pronunciar o nome desse aborígene aí, desse indígena, observador, deduziria dessa refeição mística a respeito da mentalidade do civilizado moderno, por menos que ele cedesse ao mesmo estranho erro que cometemos ao tomar ao pé da letra as identificações simbólicas do pensamento a que chamamos primitivo, porque vocês sabem que os antropólogos chamam pensamento primitivo aos povos indígenas, aos povos tribais, né? O fato é que um teórico, opinando sobre a delicada questão do término da análise, afirma cruamente que ela implica a identificação do sujeito com o eu do analista, na medida em que esse eu o analisa.
Então, o eu do analista, que aliás é o que vai estar em questão agora aqui no final, é quem analisa o analisante, né? O paciente, como eles chamam. E no final da análise, esse paciente vai se identificar com o eu do analista. Esse cidadão se chama, que escreveu esse negócio, se chama Hofer. Escreveu 3 critérios psicológicos para encerrar o tratamento. Está no International Journal of Psychoanalysis de 1950, número 3, página 194, 195. Ironicamente, o mesmo ano em que o projeto do Freud foi editado. Essa fórmula desmistificada não significa outra coisa senão que, ao excluir sua relação com o sujeito de qualquer fundamentação na fala, porque a fala do sujeito não vem mais ao caso para dizer isso que você está falando é isso, mas sim é se está falando de seio bom, de seio mal, e para que lado o negócio está indo, se é uma questão anal, se é retentiva, se é isso, se é aquilo. Então, ao excluir sua relação com o sujeito de qualquer fundamentação na fala, lembra da parole? O analista nada pode comunicar-lhe que não extraia de um saber pré-concebido ou de uma intuição imediata, isto é, que não esteja submetido à organização de seu próprio eu. Então, nós não estamos na terapia do ego, né? Estamos nos kleinianos. Aceitaremos de momento essa aporia, quer dizer, aporia é na verdade uma incerteza, uma hesitação do que se pretende dizer, é uma situação que a gente não pode resolver, mas na verdade está usando o termo aqui, aporia, como simulação de uma hesitação para responder. Aceitaremos de momento essa aporia a que a análise fica reduzida para manter no desvio seu princípio, porque está desviando também. E formularemos a pergunta, 2 pontos. Para assumir que ele é a medida da verdade de todo e qualquer dos sujeitos que se confiam à sua assistência, o que deve ser, portanto, o eu do analista? Quer dizer, para assumir que esse eu do analista é a medida da verdade de todo e qualquer das pessoas que vão lá e que confiam nele para serem tratados, assistidos por ele, o que é então? O que deve ser esse eu do analista? Essa é a pergunta do Lacan. Aqui a gente encerra a segunda parte e vai entrar na terceira, do eu na análise e de sua finalidade no analista. Aqui acaba o tomo 4.